novamente a Tonioli Educacional. Como eu disse no nosso vídeo de abertura, o nosso objetivo é ensinar. E eu quero usar esse tempo para compartilhar um pouco da experiência tida ao longo dos anos como coordenadora de um programa de inclusão, pela experiência com os pais, pela experiência na formação dos professores, tanto nesse colégio quanto aí passeando por esse Brasil e vendo essas necessidades, e compartilhar um pouquinho dos estudos também que eu fiz, né? Então, esse tempo é um tempo de aprender, é um tempo de ensinar e é um tempo também de aprender pra gente aqui. Como parte desse processo de ensino, nós temos alguns temas que eu quero ir trabalhando aos pouquinhos, que eu quero ir compartilhando essas experiências aos pouquinhos. E esse primeiro tema versa sobre tem um aluno especial. E agora? Mas Raquel, de onde vem esse tema? Nessas andanças aí por essas escolas, eu tenho recebido muitas perguntas e a primeira delas é: Raquel, eu recebi um aluno autista, Raquel, eu recebi um disléxico, Raquel, eu tenho um aluno hiperativo, eu não sei o que fazer, por onde começar, contrato auxiliar, não contrato, o que diz a lei? Então, esse tema, tem um aluno especial e agora, tem alguns vídeos posteriores a esses e cada um deles eu vou dar uma dica para vocês de como incluir com excelência. Dicas essas obtidas novamente pela experiência obtida através desses anos aí estudando e atuando com inclusão. A primeira dica que eu quero deixar para vocês diz sobre os relatórios diagnósticos. E aí, antes de falar do relatório propriamente dito, eu preciso voltar um pouquinho na Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Lá nos artigos 14 e 15, que são os dois únicos artigos que dão uma defendida e que amparam um pouco a escola, diz que todo aluno que tem necessidade especial, toda pessoa que tem necessidade especial tem direito a uma avaliação e a intervenção biopsicossocial. O que isso quer dizer? Que ele tem direito a uma avaliação psicológica, psicopedagógica, médica, neuropediátrica, psiquiátrica, enfim, seja qual for a sua condição, é escolhido uma gama de profissionais, daí avaliação multidisciplinar, porque elas se completam. E elas são extremamente importantes porque elas trazem informações para o ambiente escolar que nós não temos condições, nem instrumentos, e nem é o ambiente escolar apropriado para fazer esse tipo de avaliação, para que eu consiga desenvolver estratégias eficazes em sala de aula. Então vamos lá, os relatórios, eles são importantes não para rótulo. Na minha experiência, eles são importantes para a condução do trabalho pedagógico. Numa avaliação, por exemplo, neuropsicológica, ela vai avaliar todas as habilidades cognitivas. O que isso quer dizer? Habilidades de linguagem, habilidades de atenção, habilidades de memória de curto, de longo prazo, habilidades de funções executivas. Então, eu não tenho instrumentos educacionais, pedagógicos que avaliem isso. Então, eles são importantes, esses relatórios, para que tragam essas informações de como funciona ali a cabecinha dos meus alunos, para que eu consiga desenvolver estratégias eficazes. Então, ao longo desses anos, a gente tem dado uma tratativa com esses pais, porque os pais, eles têm realmente medo. Ah, meu filho vai ser rotulado, vamos colocar uma etiqueta na testa, na camiseta dele, dizendo que ele é autista. Não, não é o objetivo e a gente precisa explicar isso com toda a tranquilidade, porque esses relatórios, atrelados ao trabalho parceiro com esses profissionais, vislumbram o desenvolvimento integral desses alunos. Então, são importantes sim, a lei prevê que a escola peça sim, até porque tem algumas escolas em que eu passei que não pedem. Eu não acredito nesse trabalho que não seja parceiro, que não tenha esses relatórios de acompanhamento, diagnóstico por trás, porque eu começo a atirar para tudo que é lado, eu começo a chutar qual estratégia vai ser eficiente e não é esse o objetivo. O objetivo é fazer um trabalho de qualidade. O objetivo
que eu entendo como inclusão é eu fazer um trabalho de excelência, um trabalho em que eu realmente inclua. Para isso, eu preciso saber como é o funcionamento neurológico dessa criança, desse aluno, dessa pessoa. Então, as únicas pessoas que podem são esses outros profissionais que fazem essas avaliações e que para a escola a gente transforma toda aquela avaliação neuropsicológica, aqueles dados mais técnicos, aqueles números em informação pedagógica. E aí sim eu vou conseguir criar estratégias de manejo comportamental, vou conseguir criar estratégias de manejo pedagógico, de leitura, de escrita, na matemática, de comportamento mesmo, ali atencional, mas eu só consigo fazer isso dentro da escola, se eu tiver esses relatórios em mãos. Então vai aí a primeira dica, peça sim os relatórios e seja muito transparente com os pais. A escola não detém instrumentos suficientes, não detém conhecimentos suficientes para esse trabalho. O trabalho de inclusão prediz um trabalho multidisciplinar. Então, sim, eu preciso desses relatórios de avaliação biopsicossocial, sim, eu preciso desses profissionais dentro da escola, atuando ali de mãos dadas em benefício desse aluno. Essa foi a primeira dica. Espero ver você nos próximos vídeos, onde a gente vai falar sobre como fazer esse planejamento, como atender logo no ingresso esse aluno e essa família dentro da escola, dentre outras temáticas. Se você tiver dúvidas, se você quiser contribuir, comentar, as nossas redes sociais estão à disposição e a gente aguarda a sua mensagem também. Muito obrigada!